Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Primeira Linha na TV. Hoje recebendo aqui ao nosso lado um educador, empresário, o senhor Francisco Alves, um grande amigo que com certeza irá trazer muitas informações para vocês sobre essa questão da educação que tanto interfere no nosso dia a dia. Tem a ver com a sua casa, tem a ver com seus filhos, tem a ver com o nosso dia a dia, seja na faculdade, seja no trabalho, enfim. A educação é a base de tudo. É por isso que nós convidamos esse grande amigo para os cumprimentos aos nossos telespectadores. Bom, em primeiro lugar, meu amigo Maranhão, eu tenho que buscar um ser superior que é Deus para agradecer da gente estar aqui nesse momento presente com você, para a gente, numa conversa bastante tranquila, humilde, mas que poderá servir para muitas pessoas, e é o nosso desejo. E em segundo lugar, agradecer a você, porque permite também que a gente esteja aqui nesse instante. Então eu cumprimento em seguida os ouvintes e os que estão nos vendo nesse momento, os telespectadores, com muita alegria, com muito prazer, com a vontade tremenda de ajudar. Tá certo, Chico. E com certeza esse agradecimento se estende também ao Santiago, diretor dessa televisão, né, que nos permite estar aqui hoje tendo esse privilégio de entrevistá-lo. Certamente. Quer dizer, tudo tem uma base, tem uma semente. Ele seria a semente principal que está dando essa oportunidade para a gente. Com toda certeza. E já que você está falando de semente, vamos começar a falar do Francisco, ou mais carinhosamente do Chico, como nós temos aí a liberdade de chamá-lo, né? Eu conheci, Chico, há bastante tempo. Eu acredito que há 30 anos atrás, você era contador da empresa Auto 7, foi quando eu conheci. Então, baseado nessa colocação, como é que começou a sua história? Quem é o Chico? Olha, Mara, eu comecei a trabalhar aos 11 anos de idade como balconista de uma venda no passado que se chamava, né? Uma venda de secos e molhados, aos 11 anos de idade. Depois fiquei lá 2 anos, fui trabalhar na roça, capinei, rocei pasto, cortei lenha, tomei chuva, dormi no rancho de capim. Eu acho que Deus é breve. Então eu dormia no rancho de capim, então a gente teve uma vida bem gostosa. Depois meus irmãos vieram para Sete Lagoas, todos barbeiros, aí eu falei assim, vou mexer nessa profissão também. Só que eu sou barbeiro até hoje, mas dirigindo, né? Quer dizer, tem esse lado seu, quer dizer, isso foi aqui, que ano que você trabalhou na roça especificamente? Interessante essa colocação. De 13 anos até os 15 anos. E era propriedade da família? Não, meu pai era empreiteiro, certo, né? E a gente trabalhava junto com ele. Então você conheceu a realidade? Vai capinar. Na base da enxada, na beira do rio Barrento, né? A enxada pesada, Machado. O que eu achei mais pesado. Isso foi onde, Chico? Isso foi em Araçaí. Araçaí é a cidade. Araçuaí ou Araçaí? A cidade aqui a 30 e poucos quilômetros. Claro. E eu nasci na beira do Rio das Velhas, no município de Cordesburgo, mas foi registrado em Araçaí. Por isso que eu tenho uma instituição que chama Guimarães Rosa, porque eu sou conterrâneo dele. Em homenagem ao Guimarães Rosa de Cordesburgo. Então daí eu fui barbeiro, vim para aqui, trabalhei um pouco, né, de barbeiro, uns 6 anos aqui, e nesse período eu comecei a estudar. Olha, eu comecei a estudar com 16, 17 anos. Em Sete Lagoas? Em Sete Lagoas, aos 20 anos eu era professor. Sabe por quê? Tinha um professor que me deu 2 de matemática. Mas quem é você? Eu vou ser professor de matemática. E você foi professor de matemática? É professor de matemática? Que interessante. Então, mas isso não há nenhum problema. Mas logo matemática? Logo matemática. Que interessante. E depois contabilidade, as matérias mais fáceis que existem. Então a gente trabalhou nesse sentido. Aos 20 anos de idade? Até os 20 anos eu já era professor. Mas esse desafio... Comecei no seminário aqui de Sete Lagoas. Esse desafio de levei 2 em matemática e vou ser professor de matemática, eu fico pensando, você levou 2 por quê? Porque não estudou ou porque o desafio te fez ultrapassar essa barreira? O desafio fez porque eu não entendia, porque eu prestava bastante atenção às aulas, mas aí também com 16 eu já tinha passado muito tempo que eu saí da. Saí com 11 anos. Claro. Né? Já tinha passado muito tempo, mas eu vou modificar isso, e modifiquei. Agora, não quer dizer que uma nota... Olha, eu sou defensor do outro lado. Sim. Que um menino que leva uma nota baixa vai aprender, ou o que toma bomba vai aprender, dificilmente. Isso é uma força de vontade. É a força, a pessoa que tem que... É um trabalho, porque a aprendizagem é solitária.
Aí você tem que introspectar isso, buscar isso, e nós temos capacidade. Você quer dizer que a famosa tese que diz que todos nós temos capacidade de fazer qualquer coisa, ela existe? Qualquer um, com a capacidade, as inteligências são iguais, não tem inteligência. Só se a pessoa for doente da cabeça, que pode ter alguma diferença, mas os outros são todos iguais. Qualquer coisa que você quiser fazer. Se você quiser ser um astronauta, você... Bom, pode ser, ué. Pode ser um astronauta. É só lutar por isso e vai chegar lá, né? Então, vamos voltar. Então, 20 anos de idade? Com 20 anos de idade eu era professor. Comecei no seminário aqui, São Pio X, perfeito, né? Perfeito. Trabalhei lá, depois fui na fundação do Colégio Herculino, eu estava lá presente, trabalhei lá muito. Grande João Herculino. Eu trabalhei muito tempo. E importante que naquela época você trabalhava, o dinheiro não sabia se vinha, nós recebíamos no fim do ano, e daí todo mundo feliz, 50 alunos dentro de sala. Claro, né? Claro. Então, era diferente? Não, não era diferente. É a mesma coisa da agora. Sim. Aí depois, na nossa conversa mais adiante, a gente vai... Mesma coisa que você fala, em que sentido? No sentido do... Há uns 2000 anos antes de Cristo, já fazia o jovem não tem jeito. Aí foi passando o jovem não tem jeito. Aí foi passando o jovem não tem jeito. Há 30 anos atrás se dizia a mesma coisa, o jovem não tem jeito. Hoje o jovem não tem jeito. E nós somos o quê? Tem jeito sim? Nós somos jovens. Nós somos jovens. Com toda certeza. E eu ainda me considero um jovem de 73 anos de idade. Perfeito. Eu me considero jovem. Então, tem jeito sim. Você fez, portanto, esse papel de professor no João Herculino e, paralelamente, você já trabalhava na Auto 7 ou não? Não, eu trabalhei antes. Eu tinha professor de contabilidade. No primeiro ano de contabilidade, eu tenho uma empresa, você vai ser o contador lá e eu assino para você. Eu fui. Que foi a Auto 7? Não. Essa foi uma outra empresa? Outra empresa, não posso gasolina. Depois passei por Armarinho Sete Lagoas. Armarinho Sete Lagoas. Depois que eu fui parar lá na Auto 7 em 1900. E essa trajetória sua na Auto 7? A trajetória na Auto 7 foi, eu fiquei uns 22 anos, mas eu saí um período e depois voltei. Perfeito. Lá nós tivemos a audácia de que, num determinado momento, pedimos aos diretores: vocês querem deixar que a gente administre? Isso aqui que eles deixaram. Olha aqui. Ou seja, o espírito de empreendedor, que hoje é tão falado, até nos cursos que você possui, na faculdade virtual que você possui também lá na sua instituição, quer dizer, naquela época vocês já pensavam lá? Pensava, não, nunca. Eu vou dar um nome de um sujeito meio esquisito, chama Paulo Maluf. Padre que não quiser ser papa, não é padre. Não é padre. Ele tem que ser papa. Você tem que chegar em algum lugar, sempre procurar você tem que ter um objetivo. Você não precisa ter o objetivo de ter riquezas. Perfeito. Aliás, até vou te dar uma pequena analisação. Você fala assim: eu sou rico. Você está afirmando a pobreza. Então você tem que falar: eu sou próspero. Dizer sou rico afirma a pobreza? Afirma a pobreza. Por quê? Porque se você está falando que um dos extremos, é porque tem o outro. Um extremo é a riqueza, o outro extremo é a pobreza. Então você não deve falar em extremo. Você tem que falar, você tem que falar em algo maior, em qualquer lugar que eu estiver na régua. É o que chama para cima. Se eu estiver no início da régua, no final da régua, no extremo da régua, eu sou próspero. Aí que você deve dizer. Tem muita coisa, tem muita afirmativa que você está afirmando, ele está acreditando na outra coisa. Entendeu? Aí a mente aceita aquilo. Aceita. Então, mas Chico, veja bem, então daí você já era um educador, porque você já era professor, né? Trabalhou então como contador, chegou a ser diretor da Auto 7, administrou a empresa, pelo que você está me dizendo, e nós queremos chegar um pouco mais diante na linha do tempo, porque você me contou alguns casos da história da tua vida que eu achei interessante. Por exemplo, na educação dos seus filhos, na questão do trabalho. Houve momentos que você me contou histórias interessantes sobre como você inseriu os seus filhos no trabalho. Pode repetir para a gente essa história? Foi dentro da própria Auto 7. Os meus filhos, ainda 12, eu tenho um filho que tem carteira assinada com 12 anos. 12 anos de idade. Só que eles iam lá, ajudavam, e eu mandava fazer a folha de pagamento deles e eu pagava. E eles não sabiam disso? Não sabiam disso. Na verdade, você diz, o Auto 7 está querendo te contratar para você trabalhar. Na cabeça deles, quem pagava era o Auto 7. Fazia a folha, o envelope, tudo direitinho, mas eu pagava. E o fazer isso, essa atitude sua, a gente sabe que ela foi importante. Em quem você viu o crescimento
da questão deles, da questão da valorização do trabalho? Eles gostam de trabalhar e ficaram mais responsáveis. Porque sabe, não era eu o diretor deles, eu não era o chefe, como disse no passado. Você era um companheiro de trabalho? Não, tinha uma pessoa que eles tinham que prestar conta, não a mim. Certo. Porque quando é prestar conta ao pai, não sabe na hora que é pai, né? Na hora que é patrão. Hora que é patrão. Essa é a dificuldade, né? Correto. Então a gente punha para trabalhar, estudaram. Eu estou com um agora que fez a segunda graduação, que é o Vaguinho, formou em Direito agora, passou na OAB antes da... Você tem 5 filhos, é isso? 4 filhos. 4 filhos. 4 filhos. Como chama sua esposa? Maria Lina Alves. E a dona Maria vive com o senhor há quantos anos, Chico? 47, caminhando para 48. Então nós estamos partindo por 50 anos. 50 anos, dentro de pouco tempo. E eu já sou bisavô, e ela também, né? Quantos netos? Tenho 6 netos. 6 netos. Todos filhos casados? Todos casados. Agora, acontece que na área de educação é importante. Eu consegui a minha esposa, eu ia dar aulas particulares nas casas. Sim. Né? Porque eu passava, ela trabalhava também no armazém de secos e molhados. Certo. A gente via lá, o pai bravo Paraná, né, dela. E como é que foi essa história? Foi um amigo, indicou e tal, ele conversou. Aí você foi lá no secos e molhados fazer uma compra? Não, passamos, ele mostrava ela e tal, e o Seito era muito amigo, já morreu até, mas é muito amigo, então ele também fez essa indicação e deu certo. Foi o intercâmbio, né? O intercâmbio. Tá certo. Fui o primeiro namorado dela, né? E vocês se casaram, namoraram quanto tempo, Chico? Um ano e pouco. Era bem difícil, era bem mais controlado. Com 8 meses a gente ficou noivo. Né, quando eu me Por imposição do pai bravo ou porque vocês queriam? Era bravo. Era isso mesmo? Depois de noivo não tinha agora nem pegar na mão. Bom, então, aí eu fiquei noivo quando eu me formei e casamos no dia que ela se formou. Interessante. Então, e ela se formou em que, Chico? Hoje ela é turismóloga, ela é administradora em turismo, né? Certo. Ela até é formada, mas naquela época ela formou em magistério. Então a educação me ajudou nisso também. Quer dizer, uniu essas duas forças e eu sei que na sua trajetória de vida, você criando seus filhos e tudo isso, você fundou junto com um grande amigo meu também, que é teu amigo, o Carnot Guedes, você fundou a famosa Faculdade Cenicista em Sete Lagoas. Como é que foi essa história do educador que virou empresário da educação? Vamos partir antes da faculdade, né? Certo. O Colégio Cenicista estava para ser fechado em Sete Lagoas. Antes da faculdade existia o colégio. O colégio. Estava para ser fechado, tinha 40 alunos, o prédio todo preto, o muro caindo, parecia um cemitério velho, né? Aí nós fundamos uma cooperativa aqui em Estadual de Ensino, que era o pessoal do Banco do Brasil, da Embrapa, da Caixa Econômica Federal. Nós fundamos uma cooperativa sem saber onde vamos ter escola. Aí, a cooperativa foi com o intuito de dar ensino para... O ensino em Sete Lagoas estava um pouco carente naquela época. Certo. Então os pais... Há quantos anos, Chico? Foi em 93. 93. Perfeito. Então a gente fundou, vamos trabalhar. E aí surgiu essa oportunidade que o Guilton, não sei se você lembra, um excelente educador e livre de qualquer egoísmo, ele vendo que a coisa ia acabar, fazer, quem sabe isso aqui dá certo. E ele abraçou a causa? Ele abraçou a causa de ceder o colégio. Então, em Belo Horizonte, a SENEC tinha e por sinal, o superintendente de lá também de Sete Lagoas, que é o Francisco de Sá Teixeira. Perfeito. Então, é Chicão, famoso Chicão. Então, nós combinamos, fizemos um convênio com o Colégio Cenicista e a cooperativa se implantou lá, né? Claro que naquela época nós pegamos os melhores alunos, porque quem estava fundando o colégio eram pais com muito boa compreensão na educação. Entendi. E queriam uma coisa melhor. Então, aí foi fundada a cooperativa. Só que tudo era da SENEC, o colégio era da SENEC. Porque a cooperativa tem um bom resultado, mas chega um momento que às vezes você não sabe se ele está na cooperativa ou quer que o filho dele... quer dizer, às vezes puxa para um lado só. Entendi. Aí
vai ver aquelas cisões e a cooperativa, então, acabou e o colégio continuou. Era presidente do conselho comunitário do colégio Márcio Paulino, depois passei a ser diretor administrativo financeiro da instituição. Perfeito. E fomos crescendo, de 40 alunos, nós fomos para 1.375 alunos. Houve um momento que a gente pediu, nós queremos fundar uma faculdade, porque só havia a FEM aqui, a Unifem. Quer dizer, era a única faculdade. A única faculdade. Então há campo para mais. Aí o próprio... Interessante. Então a Cenicista foi a segunda de Sete Lagoas. Segunda, que vai dar logo seguido para Promove, juntos, mais ou menos juntos. Correto, né? Correto. Então o Chicão, que é o Chico Teixeira, por exemplo, está aberto o caminho, pode entrar na coisa que nós vamos apoiar essa faculdade. Aí nós entramos. Naquela época era um pouquinho difícil. Você demorava 2 anos. Começamos em 99. Em 2001 nós conseguimos a autorização para funcionar primeiro o curso de turismo, logo em seguida via administração e logo em seguida sistema de informações. E eu me lembro, Chico, que cresceu muito, né? A Cenicista foi um boom na cidade, foi uma novidade que de certa forma atraiu, como você disse, em seguida o Promove e outras faculdades que vieram para cá. Muitas faculdades. Né? Então, e qual foi o maior desafio que vocês tiveram na formação dessa introdução de uma segunda faculdade? Porque a gente sabe que existem muitas barreiras, né? Até para se impedir que a cidade se torne um polo que hoje, está se tornando maior ainda no ramo da educação. Né? Qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram? A maior dificuldade foi mesmo no MEC. Aqui, apoio de Sete Lagoas, não tivemos problema, não. O MEC, ele trava muito, Chico? Naquela época era muito mais. Agora também está mais difícil, porque abriu demais também, né? Claro. A torneira abriu e que não precisa de tantas. Então o erro que você acha que existe hoje, na atual questão de tantas escolas que alunos fazem o Enem, não tem nota boa, tem a ver com esse boom de faculdades sem uma fiscalização devida? Seria isso? A fiscalização tem, mas acontece que a escola só é boa dependendo. Não tem escola melhor que a outra, tem conjunto de alunos melhores que os outros. E o que faz um conjunto de alunos ser melhor do que os outros? Aí já seria uma educação básica bem forte. É a questão da família. A família tem papel importante, sim, bem importante, mas muito até mais importante, mas a escola, porque cresceu muito, quase 100% dos alunos na sala de aula. Perfeito. Evidentemente que não há possibilidade de você juntar todos e eles terem a mesma capacidade, embora tenham a mesma inteligência, mas não tiveram as coisas para imitar no início. O seu filho pode seguir, porque você tem livro, escreve tudo, esse é um exemplo para ele. O outro, ele pode seguir ou não? Mas tem outros exemplos. Agora o outro, coitado, até o vocabulário dele é menor. Agora, isso foi excelente ter feito isso, não é 100% na sala de aula, porque de qualquer maneira a pessoa melhora estando na presença de outros alunos. Os alunos já começam a seguir, viver em sociedade, já é muito interessante, isso vai seguir. Você está falando essa questão de família e daqui a pouco nós vamos, talvez no segundo bloco, nós vamos abordar sobre a questão, inclusive, de uma criação sua, que é a escola de pais, né? Porque você fala de família e educação, entra a questão dos pais. Mas antes de abordarmos esse assunto, vamos continuar. Então, vocês chegaram num momento importante, onde vocês introduziram cursos que hoje são referências, né? E eu quero que você me faça aí uma ponte de onde, daí você chegou ao que hoje é o Instituto Guimarães Rosa. Estou dizendo no passado, eu, Carno e o Antônio Carlos Marques, que foi a comissão que fundou a faculdade, foi seguindo, e as coisas vão mudando. Claro. A coisa amadurece. Claro. E muitas vezes tem que sair a fruta tem que sair da árvore. Então chegou o tempo do Carno, saiu. Chegou o meu tempo, eu saí. E aí eu falei assim, mas eu não Sete Lagoas me deu tanto. Não vou ficar parado. Sete Lagoas me deu tanto, eu tenho que fundar uma outra coisa aqui para poder ajudar. Com um pensamento novo, para ver se a gente consegue melhorar a educação, para que a gente seja exemplo. Não é para ser concorrente de ninguém, é para ser exemplo.
para ver se a gente consegue. Não é fácil, não. Isso Não, realmente com toda certeza. não é fácil. Seu pensamento, pelo visto, e pelo que a gente acompanha, Chico, foi direcionado a uma linha, hoje, uma das mais famosas do Brasil, que é a linha Pitágoras. Isso, né? Vamos ver essa ponte. Quase que do mundo, né? A Pitágoras tem a Croton, tem a Anhanguera, a Croton, que é a comandante, tem a Anhanguera, o Nopá, tem uma no Mato, uma de Cuiabá, o NIC de Cuiabá, tem uma série de... E tem as faculdades Pitágoras, tem as escolas Pitágoras. Então, é talvez a maior do mundo em número de alunos, né? Então, a gente trabalha, né, nesse sentido. Certo. A gente trabalha para melhorar a educação dos nossos alunos. Que é fácil, não é, porque você já apresentou uma série... Faz quanto tempo você fundou o Guimarães Rosa? Está no 9º ano. Nono ano. Hoje você começou com quantos alunos e quantos alunos você tem hoje? 65. Você começou com 65, naquele mesmo local? Mesmo local. Ali você foi ampliando e hoje você tem quantos alunos? Hoje eu estou próximo a 350. 350 alunos. O que eu tenho capacidade para 450. Esse corpo de professores seu, como é que você faz essa seleção? Porque isso é muito importante, claro. A gente vai a um turnover até bem grande de professores. Eu sei que muda, mas a gente faz uma seleção boa. Tinha muitos, eu sou conhecido na área de educação, muitas pessoas gostam de trabalhar comigo e eu gosto de trabalhar com elas também. Claro, entendeu? Claro. Então a gente vai conseguindo, os professores, faz treinamento, que o próprio Pitágoras também fornece esse treinamento, a gente trabalha muito com eles nesse sentido de conseguir uma melhora na educação, porque a nossa escola é uma família. Claro. Por isso que nós defendemos a família, porque é uma família. Está lá minha esposa, é tá a lá sua minha maior nora, bandeira, essa questão da família. Sem a família nada existe. Me diz uma coisa, Chico, o que você considera hoje como sendo o diferencial da sua instituição de ensino comparada às demais instituições que adotam a mesma linha, o mesmo grau de alunos? Eu não posso dizer das outras escolas, elas também são boas. Claro. Entendeu? São boas as escolas de Sataguara. Mas o seu diferencial? O meu diferencial é porque a gente quer fazer com que o aluno aprenda a pensar e que ele aprenda a fazer. Porque tem um ditado chinês que diz: se eu escuto, eu esqueço, se eu vejo, eu entendo, e se eu faço, eu aprendo. Então tem que fazer. Então a gente trabalha nesse sentido, para que a gente consiga isso. Ele tem que escutar, tem que ver e tem que fazer. E a gente cria, por exemplo, a única escola, parece que o César até vai entrar agora, trabalhando com robótica. Que os alunos começam, desde os piquititinhos, montaram a coisa, lá no ensino médio eles montam o robô e programam o robô. Que a gente sabe é um dos filhos seus que dá esse curso, inclusive, né? O filho e neto. O neto também dá. O neto também? O neto que dá. Então você já tem hoje neto na instituição. Ensinando na sua instituição? Da aula de robótica. Você pensou nisso algum dia, Chico? Olha, pensar, não pensei não, mas já disse que tem a lei da atração, você vai fazendo. Né? Hoje eu estou o Vaguinho encarregado da área do ensino superior, nós somos polo da Inhambi Morumbi, em 7 de agosto. Que nós queremos falar daqui a pouco também, que é uma outra instituição. A minha nora é a diretora, a outra está na secretaria, ajudando na secretaria. Seus outros filhos? Tenho um que é na área porque ele não pode dedicar somente a mim, né? Porque ele dá assistência no cartório, dá assistência à própria FEM, né? Ele é formado em ciência da computação e dá assistência para a gente lá também, né? E eu tenho os outros filhos que não estão na área. Eu tenho um que mora na Espanha e o outro que mexe com imobiliária. E esse que mora na Espanha, qual é a formação dele? Ele estava estudando aqui fazendo administração, mas depois resolveu, foi para lá e não conseguiu o curso superior. Virou espanhol? Está lá, vai voltar. A filha dele formar lá, certo. Ele vem embora para cá. Né? João, nós temos aí alguns exemplos, depois do Enem, de absurdos, né? De redações nota 0. O que acontece, Chico? Olha, não é que a redação nota 0, é só do tema, né? É só do tema. E, se você me perguntar, inclusive o MEC está querendo estudar para que não haja redação.
porque ela é subjetiva. Mas você concorda com essa linha de pensamento de cortar a redação? Que na escola tem que aprender redação. Sim, eu digo assim, nessa questão de Nessa vestibular, questão, eu acredito. Por que, Chico? Porque a correção é complicada, né? A correção é complicada. Eu acredito. E o MEC está trabalhando para isso. Para cortar? Para cortar. Você concorda com isso? Eu absolutamente concordo. Eu concordo que ali seria só a múltipla escolha mesmo. Sim. Se tiver um programa importante, porque no futuro ele vai ser todo via computador. Sim, claro. Já no próximo vai ter uma parcela. Existe um programa hoje que a hora que você responde a questão, vem a outra que já tem que estar relacionada com aquela. Nós dois vamos fazer o Enem, você não vai responder as mesmas questões que eu vou responder. Entendi. Então, quer dizer, isso aí evita até as fraudes. Até as fraudes, né? Então, é de acordo com a resposta de uma que vem a outra. Que vem a outra pergunta. A outra pergunta, que é o próprio programa, seleciona e coloca. Pois é, mas é sobre essa questão do futuro da educação e também dessa escola virtual que você possui, que é o Anhembi, que nós vamos falar após o intervalo, na segunda parte do nosso programa, Primeira Linha na TV. Nós voltamos já já.